Então, a primeira coisa é entender um pouquinho como a dislexia, ela pode afetar o desempenho dos alunos. Mas hoje, olha, eu já coloquei 2 imagens aí para mostrar para vocês que nós vamos falar de cérebro. Então, a dislexia é um transtorno neurobiológico. Aonde que acontece esse transtorno neurobiológico? Dentro da nossa cabeça. Dentro da cabeça desses meninos e meninas, desse indivíduo que às vezes apresenta um comprometimento de aprendizagem tão significativo, e algumas falas que sempre aparecem é assim: ele não faz porque ele é preguiçoso, ele não faz porque ele não quer, porque eu, enquanto professor, ensino, eu, enquanto professor, estou fazendo a minha parte. Mas na dislexia ou nos transtornos de aprendizagem, quando nós falamos de comprometimento neurobiológico, nós estamos falando de uma patologia, nós estamos falando de algo que esse ser humano, esse menino, essa menina, essa criança, ele vai levar para a vida, esse adolescente vai levar para a vida. Então, o que nós podemos fazer, enquanto profissionais, para minimizar essa condição de aprendizagem deficitária? Então, hoje eu vou falar algumas coisinhas, mas mais objetos de olhar em sala de aula, para fazer um diagnóstico, para fazer um parecer psicopedagógico, que é o que os psicopedagogos fazem. Nós precisamos de muitos outros elementos, além desses, né, desses poucos que eu vou conseguir falar com vocês durante essa hora que nós vamos estar juntos. Então, a primeira coisa, olhem para essa imagem, imaginem que a maioria das pessoas consegue ter essa relação alfabética, nomeando letra por letra. Lembram lá do nosso alfabeto, quando a gente faz essa classificação de ordem alfabética? A, B, C, D. Pois é, a maioria de nós consegue organizar essa forma sequencial. Na dislexia, isso não acontece dessa forma. A criança, ela consegue entender o desenho da letra, ela consegue manusear esse desenho da letra, mas às vezes essa letra, ela sofre algumas alterações. Então, por exemplo, eu posso ter uma letra, aí eu coloquei na imagem aí esses 2 cérebros que eu achei incrível para falar de dislexia. Ela pode ter a letra N, por exemplo, que nós sabemos que ela é na forma horizontal, mas a criança, quando ela vê essa letra, ela percebe ela na forma vertical. Mas calma, dá para a gente fazer várias atividades para melhorar esta condição de desorganização que esse sujeito tem. Mas na dislexia, nada é tão simples quanto parece. Às vezes, ela percebe o desenho, mas ela não é capaz de fazer isso de forma adequada no papel. Então, lembrem que, primeiro, tudo vai acontecer lá no cérebro. Lembrem, né? A gente está falando de várias áreas do cérebro estarem em movimento. Só por guardar essa letrinha na memória, então nós já temos a área auditiva, a área conceitual, a área motora, as áreas de atenção, todas elas já foram ativadas. Quando eu falo assim, mostra um desenho, deixa eu pegar um desenho aqui, mostro um desenho e digo assim, olhem para esse desenho. Quando eu digo olhem para esse desenho, eu já estou ativando várias áreas do meu cérebro. Ativei a área de imagem, atingi a área de audição. Só que no disléxico, mesmo que a gente consiga chegar a essas áreas, às vezes a forma como ele vai organizar esta condição de imagem é um pouquinho diferente das outras pessoas que não têm esse transtorno neurobiológico. Então, por exemplo, ele pode arquivar essa letra na posição vertical e não horizontal, como deveria ter sido. Isso vai causar um problema enorme, porque como que ele vai dar conta de escrever uma palavra se ele não consegue fazer exatamente o desenho correspondente àquela letra? Então, eu chamo tudo de desenho, nesse primeiro processo de alfabetização, porque é pelo desenho que a criança vai organizar
toda a sua linguagem conceitual, então ela começa organizando pelo desenho. Deixei para vocês aqui alguns materiais que já trabalham essa questão da dislexia. Então, professores na educação infantil, que estão aqui presentes hoje, que estão fazendo os cursos de pós-graduação, que querem fazer psicopedagogia, mas que trabalham na educação infantil, esse livro, Dislexia na Educação Infantil, ele aponta sinais. Então, quais são os sinais mais importantes que nós podemos olhar lá na educação infantil, quais são as evidências ou quais são as particularidades que as crianças vão apresentando desde a educação infantil. Uma das questões importantes é a questão da lateralidade. Uma criança na educação infantil, e quando eu chamo educação infantil, nós temos que pensar que a educação infantil ela é dividida em 2 momentos, 0 a 3 anos, e 4 e 5 anos, que é a primeira etapa da educação obrigatória. Então, de 0 a 3 anos, o que eu vou desenvolver na criança? Tanto no curso de psicopedagogia, quanto no curso de neuropsicopedagogia, como no curso de neuropsicomotricidade, todos esses cursos que envolvem diretamente essas áreas de acesso cerebral, nós temos que entender assim, linhas de desenvolvimento. Então, o que é esperado para uma criança de 0 a 3 anos? Eu brinco muito nas aulas e vou contar para vocês do mesmo jeito que eu digo lá nas aulas. Gente, uma criança de 0 a 3, ela tem que andar, correr, saltar, pular, virar de ponta cabeça e falar. Falar. Então, é linguagem. O que eu digo como linguagem, eu estou falando de linguagem corporal, eu estou falando de linguagem sinestésica, eu estou falando de linguagem da arte, eu estou falando das diferentes linguagens da música, das diferentes linguagens que ampliam a capacidade vocal, que ampliam esse aparato de fala, porque a linguagem dentro do quadro, ele não está só ligado ao que é a linguagem. A linguagem é um grande guarda-chuva que vai nos dar o que é, por exemplo, organização de fala, o que é comunicação. Então, a linguagem vai nos dar aí uma série de observações e não somente esse aparato vocal, porque eu posso ter uma criança não verbal que tem a linguagem desenvolvida. Então, olhar na educação infantil de 0 a 3 é olhar linguagem e olhar movimento. De 4 e 5 anos, eu também tenho que olhar linguagem, porque uma criança de 4 anos que tem trocas vocais, trocas na percepção sonora das letras, uma troca importante que todo mundo conhece de alteração fonoaudiológica é a troca RL, é a fala do Cebolinha, mas não somente esta. Porque aos 4 anos, a criança já tem todo o aparelho fonador desenvolvido, ela já tem uma capacidade cognitiva de se organizar por meio de textos, de dar recados, de fazer leitura de imagens. Então, a organização da linguagem dela tem que estar muito, muito articulada. Então, observar na educação infantil, observar a linguagem. De 4 e 5 anos, além da linguagem, porque daí a criança já deu um salto qualitativo, então até os 3 anos nós estamos trabalhando linguagem. A partir dos 3 anos, além de trabalhar a linguagem, nós começamos a desenvolver com ela habilidades de coordenação motora ampla e coordenação motora fina, de praxia fina. Tanto é que na capa do livro a gente já tem aí um quebra-cabeça colocando algumas letras dentro dessa condição de ordem alfabética, por conta de uma das principais queixas na dislexia, se a forma como essas letras se mexem no papel. A criança vê as letras, parece que em movimento. Então, na educação infantil, aqui de 4 e 5 anos, é a dica que eu posso dar hoje, porque não dá para avançar muito, é observar questão de lateralidade, questão de linguagem. Se dentro dessa linguagem vocal, dentro dessas experiências com as palavras, vocês já conseguem perceber uma organização de fala dessa criança.
Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!